Olá, queridos. Então vamos começar o nosso treinamento em Python. Esse primeiro encontro ele vai ser gravado. Os próximos eu espero que a gente consiga fazer ao vivo com vocês, tá? Tirando dúvidas, etc. Bom, para começar você vai lá abrir o seu e-mail, tá? Você que se cadastrou. E eu mandei para você aula0.ipynb. Isso é a extensão do notebook do Colab do Google, que é por onde a gente vai fazer os programas aí em Python. Você não vai baixar o programa, você vai clicar aqui, ó, adicionar ao Google Drive, tá? Então, uma vez que você clicou, adicionado ao meu Drive, tá? Você pode organizar aqui, colocar na pastinha que você quiser. Eu recomendo você criar uma pasta só para os seus projetos de Colab aí de Python, tá? Então vou lá no meu Drive e já está aqui, ó, para mim já apareceu aula 0, tá? Então vou clicar 2 vezes e ele vai abrir. Caso ele não abra, tá? Lembrando que ele não vai funcionar com o e-mail da escola, tem que ser um e-mail principal. Você vai vir aqui, ó, em novo e mais, tá? E você vai procurar Google Colaboratory aqui na lista de coisas aqui, tá? Você colocando aqui, ele vai instalar para você, mas é bem provável que já esteja instalado aí para vocês, tá bom? No meu caso aqui, eu vou fechar porque o meu já está instalado. Enfim, tá? Então, primeira coisa, esse aqui é o nosso ambiente de programação. Pode ser que o seu esteja com fundo branco. Eu coloquei aqui no fundo escuro, tanto faz, tá? Provavelmente está aqui em ambiente de execução. Até aqui em algum lugar você pode colocar um modo escuro aí para você, tá? Exatamente aonde eu não lembro agora, mas você fuça aí, você vai achar. A primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui em conectar, tá bom? Então pode demorar um pouquinho. Ele vai conectar aí para você, ó, inicializando, conectado, tá? Então aqui no seu notebook, deixa eu ver se eu... tá certinho. Só para confirmar, eu vou fechar aqui eu vou limpar as saídas para a gente fazer do zero mesmo, tá? Então tá aqui, ó, Python para análise de dados. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais de Python, mas nos próximos encontros a gente vai falar mais de análise de dados do que de Python, tá? O Python aqui, ele não é a finalidade, ele é o nosso meio, tá? A gente quer aprender a analisar dado, grandes quantidades de dados, né? Que a gente chama de Big Data, etc. Tá? Hoje o Excel consegue ler 30 mil linhas, a gente vai fazer estudos aqui com 5 milhões, 20 milhões de linhas. Tá? Mas a gente vai chegar lá, você já vai ver as diferenças aí. Tá? Então, hoje a nossa aula 1, na verdade a nossa aula 0, tá bom? O que a gente aprende hoje? As operações matemáticas com Python, a função type, que vai falar para a gente qual é o tipo de dado e como que a gente muda o dado de um para outro, tá? A declaração de variáveis e as funções print e input, que é para imprimir algo na tela ou para pedir uma informação para o usuário, para a pessoa que está usando o seu programa, tá? Vocês estão reparando que eu estou totalmente rouco, mas vamos lá, acho que vai dar para gravar tranquilamente. Galera, ó, no notebook aqui do Colab é assim que funciona. Deixa eu criar uma célula. Você coloca aqui, ó, sobre uma célula dessa pretinha, coloca mais código ou mais texto. Vou colocar aqui mais código. E aqui você vai escrever aqui o seu programa, tá?
e depois que você escreve, você dá play ou você dá Ctrl Enter. Tá? Mas deixa esse print para lá, a gente já vai falar dele. Vamos falar primeiro das operações aqui com o Python, tá? Então, o Python ele faz as operações da calculadora. Então, a soma é só fazer o mais, olha lá, 1 mais 2, olha que bonitinho. Ele dá a saída aqui pra gente, ó, 3. Então, vou pedir para você ir pausando o vídeo e ir testando aqui, ó, a subtração, tá? Ele vai fazer regra de sinal, mais com menos é menos. Então aqui tem que sair um 4, aqui menos com menos é mais, tem que sair um 6. Tá bom? Então não vou fazer todas aqui, mas só para a gente ver, ó, a multiplicação é estrela aí do seu teclado, tá bom? O asterisco. Aqui no Python, gente, tem as regras da álgebra, né? Então primeiro ele faz a multiplicação. Aqui, ó, 1 mais 2, 3, vezes 5, 15. Não, né, gente? Primeiro a gente faz a multiplicação. Então, aqui primeiro o Python vai fazer o vezes, 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. Olha que beleza. Tá? Ele também vai obedecer os parênteses da álgebra, né? Então, primeiro, se você colocar parênteses, ele vai fazer os parênteses primeiro. Então aqui tem que ser 1 mais 2, 3 vezes 5, tem que sair um 15 aí pra gente. Olha lá, que beleza. Talvez você precise fazer uma potência, né? A potência no Python é o elevado, tá certo? Então 5 elevado a 2 é o 25. A partir de agora eu vou dar Ctrl Enter aqui pra gente não ficar aparecendo essa janelinha preta aqui. Tá bom? A divisão é uma barra. Opa, agora sim. Olha lá, 2.5. E aqui está uma questão importante. O padrão aqui é o americano, tá? Então, ponto é vírgula e vírgula é ponto, quando a gente está falando de números. Tá certo? Beleza. Só um comentário. Quando tem uma hash aqui, esse jogo da velha na frente de alguma coisa, o Python vai entender que é para ele não ler essa linha, tá? Então a gente usa isso daqui para fazer comentário. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, uma hash e fazer aqui 1 milhão, dá 1000, por exemplo, e dar play aqui de novo, vai dar 2,5, porque ele está desconsiderando esse pedacinho aqui, tá? Cada linguagem de programação vai ter um jeito de comentar aí no Python. Um dos jeitos é colocando a hash aí, tá? Gente, olha lá. O 5 dividido por 2, se a gente fosse fazer aquela chave, ia dar 2 e o resto 1, né? 5 dividido por 2 é 2, e aí o resto 1. Daí a gente ia baixar um 0, ia dar 10, e aí ia aparecer o 5, tá? Pra gente aqui tem um jeito de pegar só o 2, só a parte inteira da divisão. Olha lá. É fazer barra, barra. Por exemplo, se a gente fizesse aqui, ó. Por exemplo, 11, resto da divisão por 2, tá? Estou colocando espaço, mas eu poderia não simplesmente não colocar. Então aqui vai dar 5 e o resto 1, né? Então aqui, ó, a saída pra gente é o 5. Beleza? E tem um jeito também dele mostrar pra gente o resto da divisão. Isso pode ser útil, dependendo do que você vai fazer, tá? Então, 5 dividido por 2 é 2 e o resto é 1. Então aqui, ó, o resto 1. Então esses são os operadores, tá? Mais, menos, vezes, dividido. Lembrando que as regras da álgebra são observadas aqui no Python, tá? Então eu vou parar o vídeo aqui para não ficar muito grande. E no segundo a gente vai falar de tipos de variável. Como eu estou precário, eu não estou nem conseguindo